Olá, tudo bom? A tâmara tem até 80% de açúcar na sua composição e mesmo assim é indicada por muitos profissionais de saúde como substituição ao açúcar branco para bolo doce, receitas em geral. Eu vou te explicar nesse vídeo aqui o que tem de verdade por trás disso. Será que ela realmente não altera o açúcar do sangue? Será que ela realmente não engorda? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como e se utilizar a tâmara no seu dia a dia. Você vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar o que você usa aí na sua casa para adoçar os seus bolos doces, compotas, brigadeiros, doces em geral. Você usa açúcar branco, usa adoçante, usa tâmara, xarope de tâmara, outra coisa, escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Você deve estar se perguntando, então, como é que pode uma fruta que tem tanto carboidrato assim ser tão indicada pelos profissionais de saúde para ser consumida e para substituir o açúcar branco? Isso tem a ver, na verdade, com o índice glicêmico da tâmara. Por incrível que pareça, apesar de ter tanto carboidrato, ela tem um índice glicêmico de baixo a moderado. E a gente sabe, né, ao passar dos anos, aí cada vez mais vem sendo estudado e falado sobre a importância de se consumir alimentos com baixo teor, né, de índice glicêmico, com baixa velocidade de absorção do carboidrato. Aí você pensa assim, ué, por que será que isso acontece? Uma das coisas que favorece essa menor absorção do carboidrato da tâmara tem a ver com as fibras, que são o primeiro freio que ela tem. A tâmara tem fibras como a pectina, por exemplo, que formam um gel no estômago e desacelera a digestão. Na fruta inteira, o açúcar está preso na estrutura vegetal e aí o corpo precisa trabalhar mais para liberar esse carboidrato, que leva mais um tempinho. Tem também a questão do tipo de açúcar que está presente na tâmara. Isso é muito interessante, porque ela tem uma mistura de glicose com frutose. A glicose vai direto para o sangue e pede a insulina, né? Ela que faz o açúcar do sangue aumentar, e a frutose vai direto para o fígado. E isso faz com que a glicose não dê um pico tão violento como se daria, né, se tivesse só glicose pura, como se tivesse só o açúcar puro. E vale a pena ressaltar, né, que a glicose em excesso faz mal para o fígado, sim, mas que o da fruta inteira, né, tem as fibras juntas, então o risco é bem menor, nem se compara. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando da diferença da frutose industrial adicionada às bebidas, aos alimentos, e a frutose das frutas. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Além disso, tem outro detalhe bem interessante, que são os compostos bioativos. A tâmara tem antioxidantes, flavonoides, que ajudam a inibir levemente as enzimas que quebram os carboidratos no intestino. Isso tudo faz com que ela tenha um índice glicêmico mais baixo a moderado, e por isso que muitos profissionais da área de saúde indicam ela em substituição ao açúcar. Mas tem uma armadilha aí que poucas pessoas falam. Uma coisa que muitas pessoas se confundem é a questão do índice glicêmico, porque eles associam que o índice glicêmico baixo é igual a pouco açúcar. E você já viu aqui que isso não é verdade, né? Aqui é onde a maioria das pessoas se confunde mesmo. O índice glicêmico, na verdade, é um índice que mostra a velocidade de absorção do carboidrato com que a glicose vai subir no seu sangue, mas ele não diz quanto de açúcar você comeu. Isso é muito interessante, porque para isso, a gente tem o conceito da carga glicêmica, que eu vou te explicar. O índice glicêmico da fruta pode continuar baixo, mas a quantidade total de açúcar que entrou no corpo pode ser gigante. Para você ter uma ideia, assim, comparativa em termos de 100 gramas de um alimento, quando a gente vê a tâmara, em 100 gramas dela, a gente tem 75 gramas de açúcar, né, de carboidrato. Então, é uma bomba de energia. Vamos comparar com a banana, que é uma das frutas que tem mais carboidrato, que as pessoas ficam assustadas de comer banana. Em 100 gramas de banana, você tem 23 gramas de carboidrato. Na tâmara tem 75. Na maçã, em 100 gramas de maçã, você tem 14 gramas só de carboidrato. E no abacate, em 100 gramas de fruta, você só tem 9 gramas de carboidrato. Você tá vendo as outras frutas, o padrão delas, que é entre 20, 9, 20, carboidrato. O abacate é bem baixo, né? E da banana é um dos mais altos. A tâmara, gente, é mais do que o dobro da banana em termos de concentração de açúcar. Então, isso realmente é uma coisa muito importante para a gente prestar atenção. Mas será que isso já transforma automaticamente a tâmara num grande vilão da nossa alimentação? Não, depende de quanto você vai comer da tâmara e de como você vai combinar a tâmara com outras coisas. Pensa sempre que ela é uma ótima grande fonte de carboidrato, então não dá para você acrescentar mais carboidrato a qualquer tipo de refeição que tenha tâmara. E também cuidado com a quantidade, porque de repente consumir uma tâmara com um pouco de iogurte natural, picado, né, para adoçar o iogurte, botar uma chia, muito maravilhoso. Mas imagina, você voltou do seu treino, da sua caminhada e comer 8, 9, 10 tâmaras assim, como se fosse pipoca, sabe, um petisco. Vai ficar uma quantidade altíssima de carboidrato puro. E a gente tem que ter cuidado, porque realmente cada unidade da tâmara é uma fruta inteira.
Pensa na banana passa, que muitas vezes as pessoas compram aquela banana pretinha, sabe? Compridinha. As próprias passas de uva, a pessoa pega uma mãozona para comer. As frutas secas, as frutas desidratadas, a gente tem que consumir com mais cuidado com relação à quantidade, porque elas já são naturalmente muito mais concentradas em caloria do que uma banana inteira que você comeria cortada, misturada com o restante da alimentação. Partindo dessa premissa, então, lembra que se você for comparar uma única tâmara com uma única banana, a tâmara, uma única tâmara daquela mais gordinha, aquela medjool, que é mais carnuda, sabe? Ela pode ter de 60 a 70 calorias e 18 gramas de carboidrato. Aí você vê que uma tâmara dessa mais gordinha, dessa mais carnudinha, tem até menos carboidrato do que uma banana. O problema é que muitas pessoas veem a tâmara menor, visualmente, e querem colocar 2, 3, 4 no iogurte. Aí que mora o perigo, tá? Só pra você se situar. Ainda vale a pena falar pra você que eu falei aqui da tâmara medjool, que é aquela tâmara mais gourmet, digamos assim, mais carnuda, mas existem aquelas tâmaras menores, mais sequinhas. E aquelas tâmaras têm muito menos quantidade de carninha nela, né, de polpa nela. Então, normalmente, uma delas tem 20 calorias, que é mais tranquilo. Então, essa tâmara menor pode equivaler até 1/3 da tâmara medjool, que é a gordona, grandona, carnudona. Então, também toma cuidado com o aspecto visual, com o volume de tâmara que você está usando, porque dependendo do tipo de tâmara que você usa na sua receita, às vezes a receita fala assim, use 10 tâmaras, mas imagina, 10 tâmaras dessa super grande e 10 tâmaras da menor. Então, você tem que, quando você for ver a receita da pessoa que você está seguindo, ver o volume também, ou a quantidade em gramas de tâmara, para você seguir certinho. Ainda tem a ver a questão das pessoas muitas vezes baterem a tâmara para fazer um xarope de tâmara ou comprar o xarope de tâmara para adoçar, às vezes bebidas, às vezes receitas mesmo. E a gente tem que lembrar que quando o xarope é feito, principalmente batendo a tâmara, que a gente faz o caseiro, né? Bate em casa, coa e utiliza. É a pior forma de você utilizar, porque você está te retirando justamente esse grande freio que são as fibras. Se você basicamente bater e utilizar batido só como se fosse um suco, é menos pior. Mas lembra que tudo que você bate diminui o volume e às vezes pode te enganar com relação à quantidade de carboidrato e caloria que tem ali. Então, se você puder, mais uma vez, pesa ou mede em unidades e depois bate, tá? Para você utilizar, para você continuar tendo uma noção do quanto de açúcar e de tâmara realmente está ali. Muitas pessoas falam assim, então a tâmara tem muito carboidrato, será que eu, tendo diabetes, posso comer a tâmara? Será que a tâmara é contraindicada totalmente para mim? Você tem que pensar na tâmara como você pensaria realmente numa banana, por exemplo. Claro que você pode acrescentar na sua alimentação, desde que você faça as boas combinações e utilize numa quantidade ideal para você. Não é porque a tâmara tem ferro, não é porque a tâmara tem fibras, não é porque a tâmara tem nutrientes que o açúcar branco não traz, que você vai comer à vontade. Ela não é zero carboidrato, não é zero caloria só porque é uma fruta e só porque é saudável, tá bom? Então foi o exemplo que eu te dei. Você pode misturar a tâmara, de repente, com iogurte com a chia, ou até mesmo substituir a chia por um pouquinho de aveia, não tem problema nenhum, se for um carboidrato também saudável para você acrescentar. O que não dá é você pegar uma receita, colocar a tâmara, colocar mel, colocar farinha de trigo, porque já botei a tâmara, substituir o açúcar pela tâmara, então eu posso voltar a usar a farinha de trigo branca aqui, porque vai estar equilibrado. Não vai! Então, cuidado com a receita. O ideal é que os outros ingredientes tenham menos carboidrato para dar uma equilibrada no geral e você fazer boas opções. Me conta aqui embaixo, então, nos comentários, se você tem hábito de usar a tâmara no dia a dia, se você deixa mais para Natal, assim, ocasiões especiais, ou não, se ela já faz parte da sua alimentação saudável. Quanto você usa, como você usa, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, ela é super importante para mim. E se você conhece alguém que vai se beneficiar dessas informações, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!